chegamos, assim, à formulação do problema principal e agente, com seleção adversa, de dois tipos. O principal, que é escolher um menu de contratos que maximize o seu lucro esperado, sujeito às duas restrições de incentivo, uma para cada tipo, e as duas restrições de participação. Vamos resolver esse problema. Observe que, matematicamente, essa é uma programação não linear, porque temos restrições de desigualdade e, portanto, deveríamos considerar as técnicas de Karush-Tucker para resolver. Mas a gente vai explorar um pouco mais essas restrições e o significado econômico do problema, e com certos artifícios matemáticos, alguns raciocínios econômicos, inclusive, a gente vai poder simplificar esse problema. Vamos, de fato, eliminar algumas dessas restrições e as sobreviventes serão restrições com igualdade. E aí a gente vai cair numa formulação matemática que é mais comum para a gente e a gente vai poder resolver de maneira simples, utilizando simplesmente um cálculo, né, derivar igual a zero e acabou. Vamos explorar, então, um pouco mais as restrições. Em toda otimização matemática, as restrições vão ter os seus respectivos multiplicadores de Lagrange. Então, a primeira restrição vai ter um certo lambda1, né, que é o seu multiplicador de Lagrange respectivo, e assim por diante todas as outras. Vamos supor que, por exemplo, esta última restrição na solução do problema ocorra com a igualdade, ou seja, ocorra na fronteira. Então, aqui a gente vai ter um zero. E que esta penúltima ocorra com desigualdade estrita. Então, aqui a gente vai ter uma desigualdade estrita maior do que zero. Se esse for o caso, este multiplicador de Lagrange, lambda 4, vai ser diferente de zero, e o lambda 3 vai ser igual a zero. Qual que é o significado desse multiplicador de Lagrange? Quando você resolve o problema, encontra a solução e joga a solução lá na função objetivo, a gente vai ter a função objetiva avaliada na solução, o seu valor máximo. Então, essa função objetivo vai ser a função dos parâmetros exógenos dessa otimização. Então, aqui nós temos esse zero aqui, é um parâmetro exógeno, vamos chamar esse parâmetro de psi, só que no caso o psi é igual a zero. Né? Então, a solução depende desses parâmetros exógenos. Mudou os parâmetros, muda a solução, e aí muda a função valor do problema. A função avaliada no máximo é a função desses parâmetros, e a gente se pergunta qual é a sensibilidade dessa função valor com relação a esse parâmetro exógeno, por exemplo, o psi, quando avaliado no zero. A resposta é justamente o multiplicador de Lagrange, lambda 4. Tá? Então, esse multiplicador mede a sensibilidade da função valor do problema com relação a variações do parâmetro exógeno no lado direito dessas desigualdades aí. No caso anterior, quando nós temos na solução do problema, numa das restrições, a desigualdade estrita, por exemplo, nesta terceira aqui, a penúltima, então a gente vai ter o seguinte, vamos chamar isso aqui de sigma. Então, a sensibilidade da função valor com relação a sigma, quando avaliado no zero, isso aqui vai ser zero. Isso porque o lambda 3 é zero. O lambda 3 é exatamente igual a essa derivada. Isso é um caso particular do teorema do envelope. Então, quando você tem uma restrição, vou desenhar aqui de maneira bem genérica, né? E a solução não acontece na fronteira. Significa que se você perturbar um pouquinho esse sigma, é uma perturbação epsilon, você varia a fronteira. Mas não o suficiente para alterar a solução do problema. Então, você não muda a função valor. E, por isso, essa sensibilidade vai ser zero, porque o lambda 3 é zero. Tá? Isso para explicar
o fato de que, quando a gente descobrir que, em alguma das restrições, na solução do problema, essa restrição ocorrer com desigualdade estrita, a gente vai poder cortar essa restrição do nosso problema, porque ela vai ser inócua. Aquelas restrições que acontecem na fronteira, na solução, elas serão ditas restrições ativas, e as que acontecem com desigualdade estrita na solução do problema serão ditas inócuas ou inativas. Vamos resolver esse problema, então. É conveniente a gente tentar explorar um pouco mais o significado econômico desse problema. Porque até agora está tudo bonitinho, matematicamente ficou bem formulado, e seria só resolver. Mas tem mais coisa por trás desse balaio aqui, né? A gente vai fazer aqui uma mudança de variável. A gente vai considerar a utilidade que o agente obtém num certo contrato, né? Essa utilidade, como a gente sabe, por definição, é transferência menos o custo incorrido. Então, nós temos dois tipos. Qual é a utilidade que o tipo bom obtém quando ele escolhe o contrato que foi desenhado para ele? É esse aqui. Vamos denotar essa utilidade de renda informacional do agente tipo bom. Por que renda informacional? Porque a gente está supondo que o valor da opção externa é zero, tal como está escrito aqui, tá? Se ocorrer de, na solução do problema, o indivíduo tipo bom, ele obtiver uma utilidade positiva, tá? Então, essa diferença aqui vai ser uma renda em excesso ao valor da sua opção externa. Ele está ganhando alguma coisa estritamente positiva. Então, isso a gente chama de renda informacional, porque decorre de um problema de informação assimétrica. Muito bem, o que a gente vai fazer aqui é uma mudança de variável. Então, a gente definiu a renda que o indivíduo bom tem quando ele aceita o contrato que foi desenhado para ele. De maneira similar, a gente pode definir a renda que o indivíduo ruim recebe quando ele aceita o contrato que foi desenhado para ele. Vai chamar isso aqui de U barra em cima. O que a gente vai fazer agora é justamente essa mudança de variável. Ora, como a gente vai fazer? Vamos substituir as transferências. Dessa primeira expressão, a gente conclui que a transferência que o agente bom vai receber na solução do problema deve cobrir o custo de produção no qual ele incorre e, possivelmente, alguma renda informacional. E, de modo similar, o pagamento que o principal tem que fazer para o agente ruim tem que cobrir o custo de produção e, possivelmente, alguma renda informacional. O que a gente vai fazer é substituir, no lugar das transferências, essa expressão. Então, a gente vai substituir aqui, 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 e nessas outras aqui. Agora, percebam que logo aqui no lado esquerdo de cada uma dessas restrições, a gente já tem as próprias rendas informacionais. Então, as restrições de participação ficam triviais. A de participação do tipo bom vai ser escrita assim, ele tem que ter uma renda informacional maior ou igual a zero. E do tipo ruim também, né? Então, essas duas aqui já estão feitas. Falta ver as restrições de incentivo e a função objetivo. Vamos considerar, então, a primeira restrição de incentivo e ver como ela fica expressa em termos das rendas informacionais. A primeira restrição de incentivo, ela é, no lado esquerdo, nós já temos a renda informacional do tipo bom. No lado direito, a gente vai somar e subtrair o custo do tipo ruim
para que a gente possa introduzir justamente aqui, ó, a renda informacional do tipo ruim. E do lado de cá, esse resíduo vai ser a diferença entre os custos marginais, tudo multiplicado pela quantidade que é barra em cima. Essa diferença, ela é o espalhamento de incerteza, o spread de incerteza, e a delta θ vezes Q barra em cima. Lembrando que esse espalhamento de incerteza, ele é positivo, né? E o Q barra em cima também é positivo, porque nós estamos supondo que o agente ruim ele tem valor social. É aqui que entra aquela hipótese que a gente fez. Portanto, a restrição de incentivo do tipo bom, ela vai se reduzir à seguinte desigualdade. A renda informacional que ele recebe tem que ser maior ou igual à renda informacional que o tipo ruim recebe, mais delta θ, que é barra em cima. E é isso que a gente vai substituir nessa primeira desigualdade na restrição do problema. Aqui a gente vai ficar com o barra embaixo, maior ou igual ao barra em cima, mais delta θ, que é barra em cima. Vamos ver a segunda restrição de incentivo do tipo ruim, como ela vai ficar. A segunda restrição, ela é expressa assim. Do lado esquerdo, temos a renda informacional do tipo ruim, e no lado direito, eu vou fazer o mesmo truque, eu vou somar e subtrair o custo do tipo bom, e ver o que acontece aqui. Neste primeiro pedaço, a gente tem a renda informacional do tipo bom. E agora nós temos, vamos fatorar Q barra embaixo, aparece multiplicando o quê? Θ barra embaixo menos θ barra em cima, o custo marginal mais baixo menos o custo marginal mais alto, essa diferença é negativa. Então, a gente vai colocar um menos na frente para que a gente tenha uma diferença positiva. Então, essa restrição vai ser transformada na seguinte: a renda informacional que o tipo bom recebe tem que ser maior ou igual a do tipo ruim, menos um delta θ, que é barra embaixo. Então, essa restrição vai ficar no lugar da segunda, está aqui em cima. Vamos escrever. Está aí. Então, aqui as restrições de incentivo são transformadas nessas outras duas, que são expressas em termos das quantidades e das rendas informacionais. Eliminamos aqui as variáveis de transferência. Falta ver a função objetivo. A função objetivo é o seguinte. Então, substituindo, a gente viu que as transferências vão ser iguais aos custos mais a renda informacional. Então, aqui vai ficar menos o custo, menos uma renda informacional, então U, né? Mais o menos NI, benefício, menos o custo, menos renda informacional do tipo ruim. Agora, a gente vai pegar essas rendas informacionais que estão aparecendo aqui e vai tirar essa expressão, tentar separar, deixar como algum termo adicional. Isso aqui vai ser igual. Vejam que agora a função objetivo do principal, ela apareceu decomposta em duas parcelas. Então, na formulação original do problema, a gente enxergava ali uma função lucro que ele estava querendo maximizar. Estamos vendo agora que, quando ele maximiza o lucro, na verdade, ele está maximizando uma função que tem duas parcelas. Existe uma parcela que é de natureza alocativa. Esse aqui é o aspecto alocativo do problema. E existe uma parcela que está sendo subtraída, que é o aspecto que diz respeito às rendas informacionais.
o aspecto informacional do problema. Então, o principal, quando maximiza o lucro, ele está tentando maximizar a eficiência alocativa, mas ele não consegue, porque o valor ótimo do seu lucro ele vem diminuído por uma renda informacional esperada que ele tem que pagar. Então, a função não atinge o valor que atingiria no first best, que é quando você tem eficiência alocativa, porque tem uma subtração aqui, que é o aspecto informacional. Portanto, fica claro agora por que esse problema com informação assimétrica dá uma solução do tipo second best, porque do ponto de vista alocativo, você não tem o first best. Mais na frente, na próxima aula, a gente vai fazer uma observação sobre a interpretação econômica do first best e do second best do ponto de vista alocativo e do ponto de vista econômico geral. Tá? Essa observação não se deve a mim, ela vai ser feita pelo Roger Myerson, prêmio Nobel, e o Lafon e o Martimont corroboram isso. Né? Muito bem, o problema, então, pode ser reescrito de uma outra maneira. Na formulação original, nós tínhamos 4 variáveis, que era o menu de contratos, e 4 restrições de desigualdade. Após essa mudança de variável, para reexpressar o problema em termos das rendas informacionais, a gente continua com 4 variáveis e 4 restrições de desigualdade. Portanto, do ponto de vista puramente matemático, nós não ganhamos coisa alguma. Ficamos na mesma. Mas ganhamos interpretação econômica. Né? O principal, ele está maximizando, ele quer encontrar um menu de contratos, de tal maneira que ele tenta maximizar a eficiência alocativa, mas não consegue porque tem que pagar uma renda informacional. E as rendas informacionais têm que garantir aos agentes pelo menos alguma renda relativamente ao valor de sua opção externa, porque senão não há incentivo para os agentes participarem desse contrato. E temos as 2 restrições de incentivo. A distribuição dessas rendas informacionais deve gerar incentivos para que os agentes se autosselecionem, ou seja, digam a verdade. Né? Por isso que esse é um problema de incentivos. Vamos interpretar um pouco mais agora essa parcela aqui. Ó. Vamos ver o que significa isso. Então, isso aqui representa uma economia de custo que o tipo bom pode gerar relativamente ao custo incorrido pelo tipo ruim. Né? Então, o principal, quando ele desenha a quantidade para o tipo ruim produzir, ele vai fazer o pagamento com base na sua conjectura do custo incorrido pelo tipo ruim, que é justamente θ barra em cima, esse que é barra em cima. Então, esse custo, ele deve ser coberto pelo pagamento. No pior dos casos, é exatamente igual ao pagamento. Então, se o tipo bom mentir, ele já garante pelo menos esse salário aqui, mas ele pode ter um custo menor. Né? De fato, ele vai ter. Se ele mentir, o custo verdadeiro dele é esse aqui. Então, ele vai mentir como? Né? Ele vai mentir escolhendo o contrato que foi desenhado para o tipo ruim. E esse contrato especifica que ele tem que produzir a quantidade que barra em cima. Só que o verdadeiro custo incorrido depende do seu custo marginal verdadeiro. Então, ele garante esse salário base aqui, porém com uma economia de custo, ou seja, ele consegue extrair uma renda do principal, que é representada por essa economia de custo. Então, se o agente bom se comportar de maneira estratégica, ele vai tentar extrair renda a partir da sua informação privada. Então, não tem como principal evitar, pelo menos, essa extração de renda, porque, no pior dos casos, o agente bom fica indiferente entre mentir ou não, porque a restrição de incentivo ela está dada por uma desigualdade fraca. Então, pode ocorrer a igualdade ali, ou seja, ele fica indiferente. A renda que o tipo bom obtém quando diz a verdade é exatamente igual à renda que ele obtém quando mente. Então, pelo menos nesse caso aí, o agente bom pode garantir essa renda para ele. Né? Se o contrato for
mal desenhado, ele consegue extrair ainda uma quantidade maior de renda. Vamos ver agora o que a gente pode descobrir sobre as restrições. Quais são restrições inócuas? Quais são ativas? Quais serão trivialmente satisfeitas e quais ocorrerão na fronteira? Né? Vamos ver. Ora, se nós considerarmos a primeira restrição e a última, ou seja, a restrição de incentivo do tipo bom e de participação do tipo ruim, o que essas duas desigualdades implicam, né? Se a gente pegar a primeira desigualdade, é essa daqui, né? Porém, a segunda diz que essa renda informacional é maior ou igual a zero, né, de participação do tipo ruim. Né? Segunda dentre essas duas, a primeira e a quarta. Então, a gente pode dizer que a renda informacional do tipo bom é pelo menos maior ou igual àquela economia de custo que ele garante para si, caso ele minta. Né? E o delta-teta é positivo, e como o agente ruim tem valor social, isso aqui é positivo. Portanto, esse produto que está no lado direito é positivo, e isso implica que a renda informacional do tipo bom tem que ser positiva. Quando a gente olha agora a restrição de participação do tipo bom, a gente vê que ela não acontecerá na fronteira, ela vai acontecer com desigualdade estrita, e, portanto, o seu multiplicador de Lagrange, o lambda 3, vai ser zero. O que a gente pode fazer com essa restrição? Jogar fora. Ela é inócua, ela é inativa. Eliminamos uma restrição. Ficamos apenas com as três restantes. Né? E agora, o que a gente pode fazer? Vamos reescrever as três restantes ali. Veja que a renda informacional do tipo ruim, ela entra de forma negativa na função de utilidade do principal. Ele quer reduzir a renda informacional do tipo ruim o quanto ele puder. Tá? Quando você vai nas restrições, qual é a limitação por baixo dessa renda informacional? Qual é o seu menor valor? Da restrição de participação do tipo ruim, a gente vê que é zero. Se você fizer o zero, né, você faz renda informacional do tipo ruim exatamente igual a zero, será que a gente prejudica esta restrição aqui? Porque essa aqui também estabelece uma cota inferior para a renda informacional do tipo ruim. Se você fizer o zero aqui, o que vai acontecer? A gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar com zero, maior ou igual, barra embaixo, menos delta teta, que é barra embaixo. E nessa outra aqui, a gente vai ficar com o barra embaixo, maior ou igual a delta teta, que é barra em cima. Juntando as duas, a gente vai ter, portanto, delta teta, que é barra em cima, é menor ou igual a delta teta, que é barra embaixo. Delta teta é positivo, a gente pode cortar, ou seja, a quantidade que o tipo ruim tem que produzir é menor ou igual à quantidade que o tipo bom produz. Essa é a condição de implementabilidade. E a gente já demonstrou que ela é equivalente a você dizer que as restrições de incentivo são satisfeitas. Então, você não viola as restrições de incentivo se você fizer o seguinte. Ora, se você considerar isso aqui e considerar essa desigualdade, tá? Você pode considerar aqui agora a menor renda informacional que você tem que pagar para o tipo bom, que é justamente aquela economia de custo lá. Se você fizer exatamente essa igualdade, isso aqui é factível e não altera as restrições de incentivo. De fato, isso que nós fizemos aqui já nos dá uma ideia disso, mas vamos ver de maneira mais específica agora. As restrições ficariam assim. A primeira, você vai fazer isso aqui, faz exatamente a igualdade aqui,
e faz a igualdade aqui embaixo. Você não vai alterar essa restrição que está aqui, ó. Ela continua valendo. De fato, o barra em cima é 0, maior ou igual, o barra embaixo a gente está colocando exatamente igual a delta θ, que é barra em cima, menos, aí tem o delta θ, que é barra embaixo. Põe o delta θ em evidência. Aqui você fica com o que é barra em cima, menos o que é barra embaixo. Isso aqui é positivo, e pela condição de implementabilidade, que é barra em cima menos que é barra embaixo, tem que ser menor ou igual a 0, né? Que é a quantidade menor menos a quantidade maior. E, de fato, é o que acontece aqui. Ou seja, quando você considera que a renda informacional que você vai pagar para o tipo bom é exatamente aquela economia de custo, e não vai pagar renda nenhuma para o tipo ruim, isso é factível e não viola as restrições de incentivo. Então, veja o que está acontecendo aqui. A gente considerou essa restrição na fronteira, essa outra na fronteira, e essa aqui continuou valendo. Então, você não precisa considerá-la, porque ela já vai ser trivialmente satisfeita. Ela é uma consequência das outras duas acontecendo na fronteira. Ela vai ser inócua. A gente ficou apenas com a de incentivo do tipo bom e de participação do tipo ruim, e mais, considerando a igualdade. O problema, então, ficou mais simples. Ora, se a gente já substituir a renda informacional do tipo ruim igual a 0, ele fica indiferente de participar ou não, a gente já substitui aqui, isso aqui vai sair, e vai desaparecer aqui em cima, o que é 0. Isso aqui eu já substituí. E agora, a renda informacional do tipo bom, que tem que ser igual àquela economia de custo, eu vou substituir aqui em cima. O problema, então, vai se reduzir ao seguinte: é um problema de otimização sem restrições. E eliminamos também as variáveis de renda informacional. O problema se reduziu a uma otimização em duas variáveis, as quantidades, totalmente de natureza locativa. Então, a condição de primeira ordem é, vamos ver primeiro com relação ao tipo bom, que a gente deriva a função objetiva com relação à quantidade que é desenhada para ele, que é barra embaixo. O derivado tem que ser 0. A quantidade que é barra embaixo aparece onde? Ela aparece aqui e aqui. Apenas aí. Então, a derivada fica μ vezes benefício marginal menos custo marginal igual a 0. Você cancela essa probabilidade e fica com uma condição de primeira ordem que diz que o benefício marginal é igual ao custo marginal. Do ponto de vista locativo, isso aqui é o first best. Então, evidentemente, a solução aqui vai ser a solução de first best, né? Essa é a solução de first best. No estado da natureza em que o agente bom é selecionado, a quantidade que vai produzir é a mesma quantidade que ele produziria caso não existisse o problema de assimetria informacional. Agora, a derivada com relação à quantidade do tipo ruim. Também essa derivada tem que ser igual a 0, mas a quantidade do tipo ruim aparece aqui, ó, e aparece aqui também nesse termo relativo à renda informacional esperada. Então, derivando, a gente vai ter 1 menos μ vezes benefício marginal menos custo marginal, menos μ vezes delta θ. Isso aqui tem que ser igual a 0. A gente vai passar esse termo para o lado direito e vai dividir por 1 menos μ. Então, a gente vai ficar com benefício marginal menos custo marginal igual a μ dividido por 1 menos μ vezes delta θ. E, portanto, benefício marginal tem que ser igual ao custo marginal mais μ, 1 menos μ, delta θ. Comparando a equação de first best no estado da natureza em que o agente bom é selecionado com
a condição de primeira ordem quando o agente ruim é selecionado, a gente percebe que aqui, no segundo caso, nós temos benefício marginal igual a custo marginal mais uma distorção. Benefício marginal é igual a custo marginal mais uma distorção. Então, aqui já fica explícita a natureza second best, do ponto de vista locativo, obviamente, desse problema. Se a gente colocar essas equações no gráfico, qual é a solução, então? Quando nós temos o agente bom, benefício marginal é igual a custo marginal. Então, a solução de second best coincide com a de first best. Ok, estrela. Ah. No problema sem informação assimétrica, com informação completa, né, como nós vimos lá na aula anterior, o contrato para o tipo ruim especificava que ele produzisse uma quantidade de first best apropriada para esse custo marginal, que era isso aqui. Só que com informação assimétrica, você tem a distorção e, portanto, você vai pedir que ele produza uma quantidade menor. Tá? Ele produz uma quantidade menor do que produziria no caso de first best. Tá? Então, a gente diz que existe uma distorção redutora de quantidade para o tipo ruim. Essas duas equações de primeira ordem, então, nos dão as soluções para as quantidades. A gente resolve benefício marginal igual a custo marginal para o tipo bom, encontra a quantidade que o tipo bom vai produzir. Considera essa outra equação, benefício marginal igual a custo marginal mais distorção para o tipo ruim, e encontra a quantidade que o tipo ruim vai produzir. Com base nessas quantidades, a gente já calcula as rendas informacionais. O tipo ruim, ele vai ter uma renda informacional que é 0. E o tipo bom vai ter uma renda informacional que é delta θ vezes o que é barra em cima, que é essa solução que está aqui. A gente joga lá e já calcula a renda informacional do tipo bom. E do tipo ruim é 0, trivialmente. Mas isso aqui já implica também que o pagamento feito para o tipo ruim tem que ser igual ao custo incorrido, já com a quantidade calculada. Não tem renda informacional. E o tipo bom vai receber um pagamento que é o custo de produção, essa quantidade que é barra embaixo, a gente já calculou da sua própria condição de primeira ordem, mais a renda informacional, que é delta θ vezes o que é barra em cima. E com isso a gente já tem, aqui, né, que é barra em cima aqui, né? E com isso a gente já pode explicitar a solução do problema, que é um menu de contratos ótimos. Além, obviamente, da gente poder dizer alguma coisa sobre as rendas informacionais. E está resolvido o problema principal, gente, com seleção diversa dos tipos. O que a gente acabou de ver aqui foi a demonstração do seguinte teorema. Nas nossas notas de aula, lá na página 23, nós temos esse teorema aqui, ó, no menu de contratos ótimos com informação assimétrica. Primeira afirmação. Não há distorção de produto pelo tipo eficiente relativamente ao first best, ou seja, a quantidade desenhada para o tipo bom nesse problema de second best é exatamente aquela de first best, que está simbolizada aí pela estrelinha, que é barra embaixo, estrelinha. Satisfazendo o benefício marginal igual a custo marginal. Item B. Existe uma distorção redutora de produto pelo tipo ruim, pelo tipo ineficiente. A quantidade desenhada para ele é menor do que aquela que seria em first best, com a condição benefício marginal igual a custo marginal mais distorção. Na aula que vem, a gente vai interpretar essa distorção aí em termos de shadow price. Item C. Somente o tipo eficiente recebe renda informacional. Ou seja, o tipo eficiente recebe uma renda informacional que é exatamente a economia de custo que ele consegue gerar, garantido para si uma renda mínima de exploração sobre o principal. E o tipo ruim não recebe renda informacional. E as transferências são essas aí, né? O pagamento que o principal faz para o tipo bom
tem que cobrir o custo de produção. Ficou faltando uma barra embaixo desse θ, aqui, né? Aqui falta uma barra embaixo. Mais a renda informacional. E o agente ruim recebe um pagamento que cobre precisamente o seu custo de produção. E aí está demonstrado o teorema. Né? No resto dessa sessão, a gente tem a explicação da solução em termos gráficos. São 2 páginas pequenas, eu vou deixar para vocês lerem isso em casa. Tá? A solução gráfica, página 25, e vem até a 26 aqui, um comentário que eu faço também sobre o contrato de fechamento do pior tipo, mas como eu deixei para vocês lerem isso lá atrás também, vou deixar para vocês lerem essas 2 páginas também para a próxima aula. E na próxima aula a gente já entra no princípio da revelação.